Tá gravando? Vamos lá então. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a aula de ciências. Bom, conforme nas atividades que foram enviadas na semana passada, foi pedido para que vocês fizessem a leitura do livro de ciências da página 148, resolver os exercícios da página 149, tá? E também fazer a leitura da página 152 e os exercícios da página 153, tá certo? Alguns alunos já fizeram essas atividades e já enviaram para mim. Gente, muito obrigado por terem feito. Atividades como a do Lucas e do Matheus ficaram ótimas. E eu recebi umas outras também que eu estou terminando de fazer a leitura, tá bom? Vamos lá. Fontes de energias limpas. A gente vai terminar esse conteúdo que nós começamos no bimestre passado e eu já havia conversado com vocês lá quando nós estávamos lá na sala de aula nós fizemos a leitura de um texto que ele falava sobre painel solar. Fontes de energias limpas. Hoje nós temos dois tipos de energia, que são as energias que poluem, né, que são as energias sujas, podemos assim dizer, e as fontes de energias que são limpas, tá certo? Como vocês puderam observar na leitura da página 148, as principais fontes de energia da humanidade são combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e o gás natural. Só que, como eles são combustíveis fósseis, eles poluem mais do que eles foram feitos há milhões e milhões de anos atrás do resto de seres vivos, inclusive dos dinossauros. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos a exploração do petróleo. O Brasil, por exemplo, é especialista em exploração de petróleo no mar. Em alguns países do Oriente Médio, por exemplo, eles exploram na terra, tá certo? E esses combustíveis, por sua vez, eles poluem mais, né? Tanto é que nós estamos passando por essa situação aí do aquecimento do planeta, pelo uso excessivo desses combustíveis. Então nós temos que ter um certo cuidado, porque à medida que vai sendo utilizado, eles vão subindo para a atmosfera e vai aumentando prejudicando a camada de ozônio e aí, consequentemente, entrando mais raios solares e esquentando mais o nosso planeta. Com isso, derrete as geleiras, sobe o nível do mar e acaba esquentando mais aqui para a gente. Tanto é que vocês ainda são pequenos, né? Vocês têm uma média de 10 anos de idade, mas pergunte para o pai, para a mãe de vocês, para a avó ou para o avô, com o responsável que você mora. Há 20 anos atrás nós tínhamos um clima diferente. Há 40 anos atrás nós tínhamos um clima diferente. Então, são situações. Até, por exemplo, e aí as pessoas um pouco mais antigas, elas vão poder confirmar isso. Até a questão, por exemplo, da floração de algumas espécies de frutas. Elas ocorriam em determinada época e agora elas estão ocorrendo numa época diferente. Por quê? Por conta dessas mudanças. A gente pensa que não influencia, mas acaba influenciando. Então, o ser humano, ele age diretamente sobre essas mudanças. E aí, ele está falando aqui no texto, né, que existem outras formas de energia que são menos poluentes. Por exemplo, ele está falando aqui sobre painéis solares, esses que captam energia, né, coloca-se o painel na casa e capta a energia do sol, né? E o mesmo também acontece com as turbinas eólicas, que geram eletricidade a partir do vento. Nós temos um parque eólico aqui no Brasil. E aí, com o movimento do vento, ele vai gerando energia e essa energia é captada e depois ela é distribuída ou revendida, tá certo? E aí nós temos também a indústria de biocombustíveis, né? Como vocês podem observar no texto, um pouquinho mais lá embaixo, feitos de vegetais. E ela tem crescido, né? É o caso do etanol e do biodiesel. Aqui no Brasil, e em especial aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a produção de etanol que é feito a partir da cana-de-açúcar. Mas já tem alguns lugares no Brasil que é feito também a partir do milho. Olha só que interessante, né? Então, nós precisamos, em caráter de urgência, né, que a gente possa perceber o quanto nós influenciamos, né, nessas mudanças aqui do planeta. Então, quando, por exemplo,
Agora, para os mais... um exemplo, para carros, por exemplo. Quem tiver a oportunidade, que abasteça, por exemplo, com etanol. O etanol ele é uma fonte de energia limpa. Já tem, por exemplo, carros, né, produzidos aí no mundo, que eles são abastecidos à base de energia elétrica. Também favorecem para diminuir, né, no caso, essa poluição desse nosso ambiente. Então vamos lá então, né, gente? A número 1, né, vocês têm o exercício lá para vocês fazer. Contribua com a enciclopédia digital das crianças, criando pequenos textos que expliquem o significado dos verbetes abaixo. Página 149, tá? Então, você tem combustíveis fósseis, aí você pode estar procurando aqui no seu texto, bem como você pode estar pesquisando na internet e completar essa enciclopédia, tá? Então, nós temos combustíveis fósseis, fontes de energia limpa e usina termoelétrica. Aí, a número 2, você vai completar esse esquema que aparece aí para você, tá certo? Complete bem caprichado. As informações, elas constam aqui no texto que nós fizemos a leitura. Agora, a gente vai avançar, nós vamos lá na página, conforme as orientações que foram enviadas, para a página 152. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Neste capítulo, você aprendeu que, no século XX, houve um grande aumento do número de veículos automotores nas ruas, e isso contribuiu para que houvesse o lançamento de poluentes no ar atmosférico. A fumaça liberada pelos veículos automotores contribui para a poluição do ar. Olha o que eu acabei de falar. Petróleo, carvão e gás natural são combustíveis fósseis, ou seja, que foram formados a partir de restos de seres vivos há milhares de anos atrás. Eles são considerados recursos não renováveis e fontes de energia não limpas. Não renováveis, ou seja, não se produz mais. A hora que acabar, acabou. A energia obtida de usinas hidrelétricas, da luz solar, do vento, que é eólica, e de combustíveis derivados de plantas, como etanol, é considerada limpa. Lembrando que no caso das usinas hidrelétricas, é utilizada a força da água para gerar energia. Só que tem um detalhe, no caso da usina hidrelétrica, nós temos que lembrar que dependendo do lugar onde essa usina é construída, ela afeta o meio ambiente, o ecossistema, também afeta as populações ribeirinhas, populações que moram ali no entorno e que dependem daquele recurso. Então, assim, é uma fonte de energia limpa porque utiliza a água, a força da água, mas ela traz o seu impacto no meio ambiente e também o impacto social, além de outras coisas. Então, é importante sempre avaliar isso com bastante cautela, né? Fontes de energia limpas são, em geral, renováveis e menos poluentes. Elas têm sido cada vez mais usadas. Ciência e tecnologia, em princípio, devem promover o bem-estar dos seres humanos, do ambiente como um todo. E aí vocês podem observar no livro de vocês, na página 152, que nós temos um esquema aqui falando a respeito disso, né? Falando sobre as cidades, as fontes de energias não limpas e limpas, né? Uma coisa que eu quero conversar com vocês, para aqueles que podem, né? E isso é importante. Aqueles que puderem se locomover de bicicleta já estão ajudando o nosso meio ambiente. É claro que dentro da nossa realidade, às vezes é um pouco mais difícil, né? Nós temos alunos que têm que atravessar a cidade, então fica um pouco mais complicado. Mas na medida do possível, né? Vá de bicicleta, né? Se você pode, de repente, precisa ir na casa de alguém, na casa de um amigo, né? Na casa de um familiar e você puder, faça isso de bicicleta, né? Vá caminhando, porque isso contribui para que a gente lance menos poluentes aqui na nossa atmosfera, tá certo? Mas na medida do possível, né, gente? E tem uma outra coisa importante também para esse momento, de que nós não podemos sair de casa, né? Só sai de casa quem precisa, tá? Então vamos lá na página 153. Vamos lá. Número 1. A cruzadinha já está resolvida, como vocês podem observar no livro de vocês. Use as palavras abaixo para escrever no caderno um texto com o seguinte título. Escrever um texto.
Eu já teve aluno essa semana que já enviou para mim o texto completo, ó. Adorei, ficou perfeito o texto, gostei bastante. Mas teve aluno que fez a atividade e não mandou o texto. Vamos mandar o texto, porque ele está valendo nota. Eu vou passar mais uma atividade daqui um pouco, ela vai fazer parte da composição da nota. Então vamos lá. E o título deve ser A Qualidade de Vida nas Grandes Cidades. Esse é o título do texto que você vai produzir. De que forma? Você vai utilizar as palavras que constam aqui na cruzadinha. Então, nós temos aqui 8 palavras. Você vai escrever um texto. Que contém essas palavras. O texto, eu acredito que dê em torno mais ou menos de 8 a 10 linhas. O meu deu mais ou menos isso, de 8 a 10 linhas. Número 2. Escreva uma legenda para cada uma das imagens abaixo, comentando se essa fonte de energia pode ou não ser considerada limpa. Então, nós temos aqui no primeiro quadro um painel solar, no segundo, um parque eólico e terceiro, uma bomba de combustível de etanol. Aí você vai escrever se é uma fonte, você vai escrever o que é e se é uma fonte de energia limpa ou não limpa. A número 3. Como serão as cidades e quais serão as principais fontes de energia no futuro? Explique argumentos em favor de suas ideias e ilustre sua resposta no caderno, tá? Então, aqui é a mesma coisa, a gente vai produzir um texto, tá? Teve aluno que já fez e já me enviou o texto, ok, então faça isso. E se você puder também fazer a ilustração, ok. Quem já fez e já enviou para mim, não precisa, tá? Só se você quiser. Mas faça um pequeno texto e faça a ilustração, tá? E lembrando que faça no caderno, né? Nesse caso aqui, porque nós não temos o espaço no livro. Agora, nós temos a atividade que já está disponível lá no sala de aula, tá? E também no WhatsApp, para quem me chamar lá no privado e as situações particulares. Nós temos as atividades dessa semana, tá, gente? Vamos lá, então. Estou colocando o material aqui embaixo. Vamos lá, então. A explicação das atividades de hoje, como a gente está fazendo. Essa atividade, junto com a atividade do livro, valem 3 pontos, tá, gente? Então, vai um texto para vocês fazerem a leitura. O texto, tá, gente? Governo apoia ações para incentivar o consumo de produtos da indústria de MS e preservar empregos, tá certo? Ele tem um texto para você fazer a leitura, tá? Em seguida, nós temos atividades para fazer. As atividades vocês copiem no caderno. Quero lembrar vocês que quem puder, tá, gente? Quem puder imprimir, fica à vontade. Se você tem lá na sua casa impressora, de repente lá no trabalho do pai ou da mãe do seu responsável tem condição de repente tá imprimindo essa atividade e colar no caderno, sem problema, tá, gente? Mas a princípio é para copiar as questões do caderno. Se tiver como imprimir e colar, ok. Se não tiver, copia no caderno, tá? E vale 3 pontos essa atividade. Essa atividade que está sendo enviada, mais a atividade do livro. Somando tudo, 3 pontos, tá? Então, com base na leitura, assinale as alternativas corretas. Por que é importante manter a atividade econômica, como a do etanol, neste momento de pandemia do coronavírus? Aí ele tem as opções aqui. Você vai fazer a leitura do texto e você vai marcar a opção. Número 2. Foi lançada uma campanha nacional para o consumo do etanol. Aqui no estado, esse ato impactará diretamente 39 municípios. Isso significa, em termos de emprego, que mais 4 alternativas e você vai escolher qual que é, tá? Número 3. Com base na leitura do texto, qual a estratégia utilizada para a manutenção do emprego em Mato Grosso do Sul? 4 alternativas e você vai escolher uma, tá? Aí, número 4. Pesquise na internet, tá? Onde fica o maior parque eólico do Brasil? Você vai pesquisar e aí você vai anotar, tá bom? Letra B. Qual é o nome deste parque eólico? Você vai anotar aqui também. Você fez a sua pesquisa, você vai anotar. Letra C. Quantas hidrelétricas o Brasil possui? Cite pelo menos 5 e seus respectivos estados. Então, você vai pesquisar quantas hidrelétricas o Brasil tem. Pesquisa lá na internet, tá?
você vai citar pelo menos 5. Então, nós temos hidrelétrica, um exemplo. Hidrelétrica, aí coloca o nome da hidrelétrica e o estado. Ah, fica no Paraná, fica no Mato Grosso do Sul, fica no Pará. Então, aí você vai colocar o nome da hidrelétrica e o nome do estado, tá? E a letra D. Pesquise e anote no seu caderno sobre a usina de Belo Monte. Nome da cidade e estado. Em seguida, os investimentos feitos e qual a expectativa de produção. Impactos positivos e negativos sobre as populações locais. Após fazer o registro no caderno, grave um áudio da sua pesquisa e envie via aplicativo de mensagens. Então, você vai fazer a sua pesquisa, tá? Eu coloquei aqui até uma quantidade de linhas aqui. Eu acredito que não vai passar de 6 a 7 linhas essa pesquisa de vocês. Então, vocês primeiro vão fazer a pesquisa, anotar no caderno, e aí você vai gravar um áudio e vai me enviar. Lê o que você pesquisou. Usina de Belo Monte, fica no estado tal, foi feito investimento de tal, e você vai gravar um áudio e vai me enviar pelo WhatsApp, tá certo? Estarei esperando o áudio de vocês, tá, gente? Então, essa é a nossa atividade de ciências, lembrando que é a explicação da aula passada, a explicação da atividade de hoje, e aí vocês façam essa atividade. Quem puder, as fotos das atividades estejam me enviando, né, pelo sala de aula ou pelo WhatsApp. Cada situação vai ser tratada dentro da sua particularidade, tá bom? Ó, beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que agora eu me lembrei, quem puder, envie o áudio para mim, falando sobre qualquer situação, os alunos, né? Os alunos e as alunas, de repente você tem uma história para me contar, de repente você quer mandar um oi, quer perguntar como é que tá, você quer contar a sua história, envia o áudio para mim, vocês têm o meu número, 679-8401-8885. Eu estarei aguardando o áudio de vocês, contando histórias, tirando dúvidas e fazendo perguntas. Ó, beijo para vocês.